O tema fantasia é uma linha literária que te agrada? Você que está aí nos ouvindo pelo podcast, você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, a área da fantasia, quando você começa aí a criar, né, a imaginação bem fértil, puxando para uma linha de algo que não existe. Então, você imagina se a gente chegar na alta fantasia. E mais, se a gente for para uma alta fantasia sombria, com elementos do imaginário mais obscuro, né, que esse escritor mineiro que nós vamos conhecer agora, e vamos conversar sobre as 4 obras dele, sendo uma delas ainda começando o lançamento, que é Lady Alice, o Anjo da Morte. Tem muita coisa para você entender nesse processo. A gente vai conversar então com Tiago V. Lacerda. Tiago é mineiro, ele estuda, faz a graduação em História e ele se dedica a escrever sobre fantasia, que vai muito para essa linha sombria. A gente percebe muito essa linha crescendo no mercado literário internacional e provavelmente no mercado nacional. Também vamos conversar um pouco sobre isso. A área de thriller, ou a área de terror, ou a própria área sombria, Tiago, era o que te chamava mais atenção quando você começou a dedicar-se a ler livros? Eu admito que eu comecei a ler os livros, né, muito mais pela alta fantasia épica. A alta fantasia épica que eu penso na hora, vem na minha cabeça O Senhor dos Anéis e as Crônicas de Gelo e Fogo. No caso, O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien e as Crônicas de Gelo e Fogo por George R.R. Martin, entende? E no caso são 2 fantasias que pendem muito para essa coisa do grandioso, do épico, de você se sentir muitas vezes em uma aventura. Principalmente O Senhor dos Anéis, que é uma história mais maniqueísta, uma história mais redonda, por assim dizer, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, os personagens se dividem muito, né? Tanto que cada capítulo é a visão de um personagem, né? Então, admito que comecei pela Guerra dos Tronos, e depois sim eu fui para outras obras de fantasia de outros autores. O livro começou a fazer parte da sua vida. Em qual faixa etária você estava? E isso foi por interesse próprio, ou você foi muito estimulado pelos pais, pela família, por alguém que gosta de ler muito? O meu padrasto, ele é formado em letras, ele é doutor em letras, e ele me deu de presente há muito tempo, né, A Guerra dos Tronos, do George Martin, e eu não tinha lido, porque eu não gostava de ler. Eu comecei a ler depois de escrever meu primeiro livro, que foi lançado de maneira independente, O Lobo Vermelho. Foi só depois de escrever um livro que eu comecei a ler, porque antes eu só lia coisas que a escola passava. Eu tinha 15 anos quando publiquei O Lobo Vermelho, então, né, era um adolescente, e eu só li os livros que a escola passava, lia obrigado, porque eu não gostava de ler. Mas quando eu peguei o que eu realmente gostava, as coisas mudaram para mim, entende? Eu realmente comecei a me aventurar aí nessa alta fantasia. Tanto que o Lobo Vermelho não é bem uma fantasia sombria, assim, ele é mais uma alta fantasia. Uma história que eu tentei colocar características mais grandiosas. O que te levou para esse caminho? Quando você começou, por exemplo, com O Lobo Vermelho, que foi seu primeiro livro, ainda ali bem no meio da adolescência, né? Por que fantasia? Assim, tem uma explicação para isso? Você começou a escrever e foi saindo? Eu comecei a escrever com a intenção de criar um personagem. E criei o Helix, que inclusive está na capa do Lobo Vermelho. Ele é o Lobo Vermelho, a alcunha dele é o Lobo Vermelho. E esse personagem foi criado com uma intenção totalmente, eu diria, é, sonhadora. Sonhadora, né? De um jovem, de um adolescente de 15 anos. E queria simplesmente dar vida a um personagem que surgiu do nada, assim. Foi algo que apareceu na minha cabeça e eu resolvi colocar no papel, dar vida a esse personagem, que foi o Helix. E desse livro até o seu próximo, foi quanto tempo?
qual o feedback que você teve desse livro? Foi estimulante? Você ficou frustrado ou não? E depois, como é que você decidiu ir para esse segundo e manter a questão da fantasia? Eu admito que eu não podia me sentir mais incentivado, porque vários amigos meus foram no lançamento de O Lobo Vermelho, foi gente pra caramba, meus pais me estimularam, meu padrasto me estimulou muito a escrever esse livro e a publicá-lo, né? E aí eu vendi todas as cópias dele no lançamento, eu fiquei muito feliz mesmo, né? Tava começando carreira ali, ainda estou começando carreira, né? E aí, de quanto tempo você levou para ir para o segundo, né? Como é que foram os feedbacks assim, das pessoas que leram, e você continuou, né, optando pela fantasia? Né? Teve algum motivo específico ou não? Você percebeu que era a sua vibe? Eu percebi que era minha vibe, sim, porque quem leu O Lobo Vermelho, ou achou a história, às vezes, mais infantil, né, mais simples, muito simples mesmo, diz que as coisas aconteciam muito rápido, tanto que é um livro muito curto, né, tem 176 páginas, é um livro muito curtinho, dá para ler, assim, rapidamente mesmo, em poucos dias, né. E assim, eu acho que eu recebi bem essas críticas, né? Porque eu não me senti ofendido por elas. Me senti mais estimulado ainda, a melhorar, aprimorar. E foi aí que eu comecei a ler outros livros. E aí eu tenho que citar aqui A Guerra dos Tronos e Trono de Vidro, que foram os dois que mexeram comigo mesmo. Eles são fantasias, né? São fantasias. O Trono de Vidro, eu até estou com eles aqui para ler, mas não li ainda, mas A Guerra dos Tronos eu li. E, eles têm, não sei se o seu Trono de Vidro é alta fantasia, mas A Guerra dos Tronos é alta fantasia, né? Quanto tempo você demorou para ir para esse segundo livro? Qual foi ele? Fala um pouquinho para a gente assim, do que é o novo livro, que é o seu segundo. Olha, o segundo livro, Sombras de Liner, O Lobo Vermelho, ele é uma continuação direta de O Lobo Vermelho, mas também inclui o primeiro livro. E eu demorei um ano, né? Então foi um ano depois, eu terminei de escrever aí a continuação e lancei ele, em 2022, isso. Aí você definiu mais o cenário, ou aonde a história se passa, o que mudou, ou o que você evoluiu, né, do Lobo Vermelho para o Lobo Vermelho dentro da Sombra de Liner. Liner é o quê? É um país? É um Liner é a planeta? personagem principal, eu tenho aqui, inclusive, deixa eu mostrar. Aqui, olha. Essa personagem aqui na capa é a Liner. Vou colocar aqui bem perto. Essa personagem. E ela é protagonista, né? Ela continua aí, né, na história, ela aparece depois do Lobo Vermelho, mas ela pode ser considerada a personagem principal, porque tudo gira em torno dela. E aqui acho importante, né, eu citar que minhas personagens são, os protagonistas normalmente são femininos, porque eu gosto de trabalhar a personalidade feminina e misturar isso com a vilania da personagem, com aquela coisa da manipulação, entende? Acho que eu evoluí isso desde o Lobo Vermelho. O Lobo Vermelho tinha uma personagem feminina e ela era muito bacana, muitos leitores gostaram mais dela do que do próprio protagonista, inclusive. Nesse segundo, eu acho que desenvolvi mais o universo, acrescentei, né, novas raças, é, acabei desenvolvendo mais o continente, outros continentes também. Então a gente tinha só Gaeltor no primeiro livro, e aqui já tem outros, né? Então, assim, tem Caswell. Caswell é um continente ocidental, então já tem outra história, né? Outras coisas acontecendo. Tem o Ducado de Linton, várias coisas. Então é um livro que acontece muita coisa mesmo, porque ele tem 630 e poucas páginas. Então é um livro assim que muitas coisas acontecem. Você tem uma preocupação com a identidade dos personagens, né? Quando você fala que escolhe as personagens principais mulheres, né, femininas. Primeiro, assim, isso não é mais difícil de escrever ou para escrever, sendo você do gênero masculino? Eu normalmente me inspiro muito em personagens que eu já vi, mas tento botar a minha originalidade. Então a Linery, ela foi inspirada em um personagem masculino. Foi inspirada no Arthas. Já ouviu falar nesse personagem?
Ele é de um jogo chamado World of Warcraft, que é um jogo de computador, um jogo muito legal, muito bom, muito bacana. E o Arthas é um príncipe de um reino que ele acaba matando o próprio pai. Ele revela, né, um lado sombrio dentro dele. Ele mata o próprio pai, que é o rei, e começa a meio que expurgar todo o reino, né, matando todo mundo e criando um exército de mortos-vivos. E até em aparência, ele se parece muito com a Liner, entende? Tudo bem que a Liner, ela é uma mulher, então ela é mais sensível, né? Ela tem os traços mais finos, né? Mas o cabelo branco, os olhos verdes, isso tudo inspirado no Arthas. O sombrio nesse primeiro livro, assim, o que vai nos remeter a algumas situações? O que você pode nos contar? Dizer que a Liner é uma personagem simplesmente maligna. E ela é onde eu comecei a desenvolver aquilo. E é por isso, né, ela faz coisas terríveis, não se arrepende, mas ela, dentro, né, do seu coração, tem algo de bom. Eu não acredito em mal absoluto nem em bem absoluto. Acredito que todos têm algo de bom ali dentro e algo de muito ruim também. Tem as duas coisas. Você pode optar por um lado ou por outro. Muitas vezes, né? E Sim, são personagens ou histórias, são personagens em busca de redenção ou são personagens em luta pelo poder? em luta pelo poder, absolutamente. Ninguém, né, busca por redenção. A Liner não busca por redenção. Sirana, Helix, Elven, Physor, a própria Lady Alice, nenhum deles busca por redenção. Aliás, principalmente a Lady Alice, que nasceu em uma das cidades mais pobres, entende? Industrializada, porém pobre, da nação de Auren, da República. Eles não está nesse primeiro livro, nesse segundo, né? Ela Não, vem nesse último que você está lançando esse ano. exatamente. E aí, qual é a diferença ou como as duas se encontram? Tem alguma relação aí? Não tem? É uma outra história? Lady Alice é uma outra história, mas tem sim uma relação entre as duas personagens. A Liner é uma personagem e também é narradora de grande parte do livro, Lady Alice. Então ela participa como narradora e depois, mais tarde, no livro, participa como personagem. Para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, Tiago, há uma ordem de leitura, ou seja, são obrigatoriamente livros que devem ser lidos nessa ordem do que foram escritos, ou não? As histórias, por mais que às vezes elas façam menções entre si, não compromete a leitura lê-los de forma independente. Não compromete nem um pouco a leitura lê-los de forma independente. Você pode ler na ordem que você quiser, que não vai mudar nada. A única diferença é que, sim, em Lady Alice, alguns acontecimentos de Herdeira do Norte e Sombra de Liner que acontecem antes serão citados, mas não é nada que estrague a experiência de quem está lendo, né? De quem vai ler o outro livro futuramente. É apenas assim, tal personagem fulano ou dita cuja fez alguma coisa. Ela acabou a Liner, ela se tornou imperatriz, está no poder há 40 anos, por exemplo. Essa questão, né, de você ter desenvolvido esse seu lado de escrita, né, para o lado da fantasia e que puxa um pouco a questão da fantasia para o sombrio, a gente tem percebido, como eu comentei no início, esse crescimento dessa área, né, da literatura internacionalmente, e a gente viu nas últimas feiras que estão acontecendo, em bienais, como a do Rio de Janeiro, por exemplo, escritores que estão um pouco nessa área, talvez não na área fantasia, mas na área, vamos dizer, entre aspas, do sombrio, né? Que vai para o lado do thriller, que vai um pouco para o lado do suspense, do terror também, crescendo o número de leitores aqui no Brasil. Né? Como é que você está vendo esse mercado, ou internacional, ou brasileiro? E, obviamente, isso deve ser interessante até para você pensar em novos projetos. Eu adoro isso. Sinceramente, francamente dizendo, eu creio que quanto mais, né, os leitores se interessarem por fantasia sombria, em autores, eu posso citar aqui Lovecraft, que é um autor que nasceu no século XIX, né, escreveu grandes assim, contos como O Chamado de Cthulhu, Dagon, Necronomicon, entre outros.
e é o pai do horror cósmico, né, do terror cósmico. Autores como esses, o próprio Stephen King, Edgar Allan Poe, acho que quanto mais, né, os brasileiros lerem autores nessa vibe, por assim dizer, mais é enriquecedor para nossa cultura. Você dá nomes muito comuns assim para personagens, para muitos personagens, para um ou para outro eu não vejo problema, mas para muitos personagens acaba meio que perdendo a imersão, entende? Porque eu não consigo muito gostar de personagens que têm nomes muito comuns. Na fantasia, os nomes têm que ser mais elaborados. A gente tem acompanhado aí essa questão desses livros, né, nessa mesma linha, que estão ganhando as telas, né? Tanto as telinhas indo para ou virando filme ou se tornando séries, né, como, por exemplo, tem um livro aí do Rafael Montes, que aconteceu, está indo nessa linha, pode ser que outros também, e também livros que vão para a telona, né, vão para as telas de cinema, quer sejam aí trilha. Você tem alguma expectativa, de repente, alguns dos seus livros possam chegar aí nesse processo? Você, quando escreve, tem esse pensamento? Para mim é impossível não imaginar meus personagens sendo interpretados por atores que se pareçam demais com eles. Para mim é impossível não imaginar isso. E seria um sonho se realizando se isso acontecesse. Porque eu gostaria muito mesmo de poder, né, ter essa oportunidade de estar vivo para ver Lady Alice, Liner e Cyrano, né, principalmente as três, o Helix, o Lothansor, todos esses vivos nas telas. Seria algo assim deslumbrante. Você chegou já a imaginar algum ator assumindo um deles? Já imaginei, por exemplo, a Emma Stone como Hélia. Sério? Aham. Mas a Emma, até pela estatura, daria conta de passar essa ideia? Eu acho que daria sim. Aí eu consigo imaginar muito a Emma Stone como a Hélia. Aí vai o talento, né? Vai o talento. Mas ela é muito talentosa, né? E a gente tem projetos aí? Você já está com alguma coisa no forno? Eu estou, com certeza. Eu estou pensando muito em escrever livros mais curtos, né? Livros... Continuar a Lady Alice aí, mas com livros mais curtos, talvez uma trilogia mais curtinha, né? Mais simples, assim, né? Para atrair leitores mais jovens. Esse é meu objetivo. Entende? Crescer numa linha de fantasia sombria para jovens e trabalhar com livros mais enxutos, ou vamos dizer, quase de bolso, para que esse público seja mais consumidor da sua produção. Sim, eu imagino no máximo 250 páginas, 300. Um pouco você teve na Bienal Mineira do Livro, a gente teve uma edição da Bienal esse ano, né? Você fez algum lançamento lá? Você levou os livros? Como é que foi esse contato aí com os leitores, esse contato com os adolescentes, com os jovens, muito estudante? Excelente. Eu levei Lady Alice, a Lady Alice já estava vendendo lá, e foi um sucesso. Contato, por exemplo, com esses jovens leitores, qual era a curiosidade, enfim, como é que foi esse feedback que você teve lá no evento? Você foi todos os dias? Você foi só um dia? Eu fiquei muito feliz de ver lá leitores jovens, fiquei assim muito alegre mesmo, né? Eles interessados, curiosos para conhecer mais sobre os livros, sobre os próprios autores, que tinham muitos autores lá. Então achei, nossa, fantástico, né? Eles muito interessados mesmo. Eu cheguei a conversar, né, lá com alguns sobre fantasia, sobre o que eles gostavam. Muitos gostavam de Harry Potter, outros gostavam de Jogos Vorazes. E assim, foi fantástico mesmo, fantástico. Eu gostei muito e acho que a Bienal sempre é um momento para a gente ver que as novas gerações, né, eu sou novo também, mas eu digo as crianças, elas estão sim interessadas na literatura. Só que elas não descobriram ainda, muitos não descobriram ainda o que gostam de ler. Muitos estão presos. Você aproveitou o contato, né, essa interação para alguma ideia? Você trouxe alguma ideia aí para os seus projetos? Confesso que não. Eu
eu tive a interação, foi super legal, mas os meus projetos, normalmente eu desenvolvo eles quando eu tô sozinho no quarto, andando de um lado para o outro e ouvindo música. Você está fazendo graduação em História, né? História, histórias, enfim, isso tem algum vínculo? Você escolheu já de propósito? Eu escolhi história porque eu amo a história francesa. Adoro, adoro a história francesa, Revolução Francesa e Era Napoleônica, principalmente. E estudar, não só esses temas, né? A história está recheada de temas interessantes. Então, eu peguei cenas famosas assim, de Napoleão, que vividas, né, por Napoleão Bonaparte, pelo imperador francês, e acabei me inspirando nelas para poder escrever algumas cenas da Lady Alice no livro. Então, acho que isso foi muito interessante. Pelo menos eu achei muito interessante eu fazer isso. Gostei muito mesmo. Isso foi o que acho que o que mais acrescenta na faculdade de História, no curso de História, na PUC, é justamente o conhecimento que eu vou adquirir sobre a nossa história, né, a história do mundo, e posso aplicar isso nos meus livros. Acho que isso vai ser muito enriquecedor mesmo. Se a história de Napoleão, ou é um estudioso como você, ou até mesmo um aficionado, né, vai identificar quando estiver lendo esses trechos do livro? Com certeza, isso sem dúvidas nenhuma. Qual é a dica que você dá? Porque você está muito jovem, né? Você está com o quê? 20, 22? 20. 20. Com 20 anos. Começou a escrever com 15. A dica que você dá para quem quer ser escritor, para quem já pensou em escrever um livro, ou para quem fica com medo de mostrar os escritos para alguém, quais são as dicas do Tiago? Olha, as minhas dicas, pelo menos a dica que eu penso aqui à primeira vista, é a seguinte: quando você escrever um livro, não faça como eu fiz, porque eu publiquei de vez. Escrevi, publiquei, escrevi, publiquei. É claro que isso gerou uma certa repercussão, porque eu era um jovem, né, de 15 anos, escrevendo em plena pandemia. Então isso ajuda, isso ajudou no meu caso. Mas se você começa a escrever um livro e publica de uma vez, você não vai ver um livro, vai ver um livro, não estou dizendo que não vai ser um livro de qualidade, mas acho que é muito bom, se a pessoa é nova, né, na área, ela escrever mais livros para depois publicar os que ela acha melhor, os que ela acha que estão mais bem escritos. Textos no sentido do processo de maturação, seria isso? Exatamente, exatamente. Acho que a experiência, ela conta muito, ela vale muito, né, nessa área. Então, acho que o que eu escrevi em 2021 não é mais o que eu escrevo hoje. Mudou totalmente. Tudo, mudou tudo. Você vai amadurecendo dos 15 aos 20, o que você diria que mudou? O tipo de linguagem que você usa, as palavras, mudou foi a forma como você elabora os personagens, né? Cria os personagens, ou é o grau de, como é que eu posso dizer, de ser sombrio, né? Ou da malvadeza, vamos dizer assim, nas suas histórias. Eu acho que o que mudou, isso que você falou faz muito sentido, porque teve um professor meu que leu o Sombras de Linery e o Lobo Vermelho, né, os dois. E ele disse aqui: olha, Thiago, isso aqui para mim é um adolescente tentando ser sádico, sabe? Tentando escrever de forma de criar personagens sádicos. Né? Não eu ser sádico, né? Criar personagens sádicos. E eu entendi isso que ele quis dizer, eu concordo com o que ele disse. Porque. Você fez alguma mudança desse Lobo Vermelho que ele leu para a Linery? Você conseguiu, ou a ideia era essa mesmo e você manteve? São sim, com certeza. Tanto que vários personagens aparecem durante o livro, né? Que apareceram no Lobo Vermelho aparecem de novo. A Liner é uma delas, ela aparece primeiramente no final de Lobo Vermelho. E desenvolver essa personagem foi fantástico, porque ela é cínica, ela é irônica, ela é cruel, ela sabe exatamente o que ela quer. Então, assim, ela é manipuladora.
Mas tem diferenças, né, entre os personagens, né? Então, isso eu acho que é uma coisa legal da gente levantar aqui, inclusive, a diferença entre os personagens que eu crio. Tiago, que os seus personagens, eles são uma válvula de escape do Tiago que quer botar alguma coisa para fora, ou a gente vai encontrar um Tiago, como é que eu posso dizer, transvestido no sentido de ele queria poder praticar, sei lá, esse sadismo que o seu professor disse, ou dentro de alguma característica que você jogou lá, sabe, te representa. Como é que é isso, assim? Não, não me representa isso não, sabe? O que eu acredito, na verdade, é que todo personagem, tudo que a gente cria, escreve, né, tem algo de nós lá dentro, entende? Eu coloquei uma parte de mim no papel. Ou seja, eu admito, eu sou uma pessoa mais assim explosiva, eu sou uma pessoa que questiona muitas coisas. E assim, isso eu admito, tá? Questionar não é uma falha, né? Mas acho que ser muito explosivo é uma falha. E assim, a gente tem que pensar mais, raciocinar mais, né? Antes de fazer as coisas. E assim, os meus personagens são o contrário disso, eles não são explosivos. Eles são muitos assim calculistas, muitos eles seguram, né, o riso muitas vezes. Eles são irônicos, eles são manipuladores. Eles não, resumindo, eles não agem pelas emoções. Eu normalmente ajo pelas emoções. Então, eu acredito que muitas vezes eu crio personagens com não necessariamente a personalidade que eu queria ter, mas personagens que possuem características que eu acho positivas. E o autocontrole é uma delas, a racionalidade. Dá para entender o que eu tô falando? Tanto dá que, inclusive, né, para quem está nos assistindo, olha, você que quer entender, conhecer personagens densos, personagens mais intensos, que buscam aí o intricado das interrelações pessoais, que querem entender o processo do mundo e que muitas vezes batalham e não querem saber se estão sendo bonzinhos ou malzinhos, eles querem chegar aonde eles querem chegar, ou aonde eles planejaram, aonde eles se colocaram. E se você quer deixar essas sombras, né, esse mundo sombrio, mas de fantasia, invadir aí o seu imaginário, dar asas à sua imaginação, e quem sabe, assim como o próprio Tiago, começar a ler ou gostar de ler a partir desse tipo de livro, quer começar a ler os livros dessa linha, nessa vibe, que tal começar com As Sombras de Linery, ou Lady Alice e o Anjo da Morte? Porque pode ser aquele tipo de livro de linha que vai te interessar. O mais importante é que a gente se comprometa com a leitura, porque além de todas as características e qualidades e positividade do que os livros nos trazem, a gente está ajudando aí o crescimento dos escritores como Tiago Mineiro, como outros escritores brasileiros, e mais do que isso, a gente está melhorando o Brasil no ranking de leitura mundial.